Boa tarde a todos. Estamos aqui, então, para gravar a aula 7 da disciplina de Sociedade, Cultura e Natureza. E, felizmente, então, hoje contamos com a presença do professor de Filosofia, Rudinei da Rosa, que vai nos falar aí nessa temática do homem, né, e o meio ambiente, relações humanas influenciando esse nosso meio. Então, seja bem-vindo, professor Rudinei, fique bem à vontade. O espaço é seu, então. Obrigado. Boa tarde, prof. Fernanda, prof. Luciane, cada uma de vocês que nos assiste, né? Satisfação, obrigado pelo convite. Sou professor de Filosofia, Sociologia e Ética, sou palestrante, venho aí de uma caminhada de formação em Filosofia, Teologia. Por um tempo, né, eu sempre gosto de dizer, eu transitei aí na área religiosa, fui sacerdote durante 5 anos e meio, aqui na cidade de Três Passos, de um trabalho, assim, de muito estudo, de muito crescimento, de muita cultura e de muito estudo também. Atualmente não sou mais sacerdote, né? Atuo como professor, como palestrante, estou aí constituindo minha família, moro no interior, é interessante dizer isso, eu sempre gostei demais do interior, moro a 4 quilômetros aqui da cidade, tenho minha casa aqui no campo, tenho meus patos, meus terneiros, cachorro, e eu sou alguém assim encantado por esta presença do homem junto ao meio ambiente. Porque se você for pensar, eu gostaria de iniciar minha conversa com essa definição, a palavra humano. Essa semana eu estava lendo um livro de filosofia e a palavra humano, humus, terra, e nous, mente. Eu não sabia disso. A palavra humano significa mente da terra. Olha que interessante. Humus e nous, mente, em grego. Nós somos a mente da terra. E essa mente da terra tem um corpo. E daí eu volto para a linguagem religiosa, né? O que a gente diz? Tu és pó, e ao pó voltará. Então, falar de homem, de cultura, de sociedade, de meio ambiente, é falar do que nós somos. E tempo atrás alguém dizia, basta olhar para o nosso corpo e a gente percebe que nós somos um mini universo. Os nossos ossos são a rocha, o nosso sangue são os rios, a nossa carne é a terra. E o nosso espírito é o movimento desta vida que vai pulsando. Agora, qual é o grande cuidado? Se nós somos a mente da terra, que nós não sejamos exilados da terra. Quando esta mente se volta contra a terra e começa a destruir a terra, nós temos uma mente que se exila. É como se o filho se voltasse contra a mãe e começasse a destruir a mãe. Ele começa a se exilar do amor materno. Olha que interessante, que bonito. Então, quem somos nós? Como a filosofia vê o homem e a natureza. Nós não nos concebemos de maneira separada. Não, na filosofia, não existe expulsão do paraíso. Por exemplo, nós não somos expulsos do paraíso, nós somos introduzidos num paraíso para trabalhar, para crescer e para se desenvolver. O que é, embora que a palavra cultura, né, e a palavra remete àquilo que nós fazemos e que é diferente do natural. Então, nossa primeira casa lá dos nossos antepassados é a caverna, né? A caverna é a nossa casa natural. Hoje, a nossa casa é de madeira, de alvenaria e assim por diante, ele é um construto cultural. A nossa vestimenta, ela é cultural. E o que é interessante? Quanto mais nós nos sentimos ligados ao meio ambiente, mais nós construímos numa perspectiva de integração. Então, eu gosto dessa expressão humanos como mente da terra, certo? Aquele que entende o seguinte, olha, produzir, prof, gerar riquezas, cultivar a terra, precisa ser um ato de integração, não de separação. E aqui que está o bonito de nós pensarmos essa disciplina. O cuidado que nós temos com o solo.
a semente lançada na terra, ele é um ato de amor, é um ato de cuidado. Por isso que a gente pergunta, você que lida com a terra, você que pensa em plantar, em colher, você que vai cuidar do meio ambiente, estuda, né, os ecossistemas, toda a fauna, toda a flora, quem é você diante da natureza? Por quê? Se eu estou diante da natureza como quem é aprendiz, eu tenho um tipo de relação com a natureza. Se eu estou diante da natureza como quem é dono dela, e aqui vem a questão, né? De quem é que nós compramos este universo? Se eu me coloco diante da natureza como quem é dono, eu facilmente vou criar uma relação de exploração com a natureza. Compreende? Se eu estou diante da natureza como quem é filho, eu vou cuidar da natureza como um filho cuida da mãe. Então é importante que a gente pensar sociedade, cultura e natureza. Quem é que consegue fazer essa reflexão? É o homem. O modo, prof, como eu me sinto, gente, é o modo como eu trato a natureza. Compreende? O modo como eu me sinto filho é o modo como eu trato a natureza. O modo como eu me sinto estudante, o modo como eu me sinto cidadão, o modo como eu me sinto marido, o modo como eu me sinto esposa, primeiro eu sinto, não é verdade? E depois, ó, meus galos estão aí, né? É a natureza. Né? Depois, a partir do que eu sinto, eu vou tratar o que está ao meu redor. Compreende? Então, toda relação de amor com a natureza pressupõe um homem que ama a si mesmo. Toda relação de destruição com a natureza pressupõe um homem que já destruiu a si mesmo. Toda relação com a natureza que é de cuidado pressupõe uma mente equilibrada que cuida de si mesmo. Então, é bonito demais quando a gente olha para a natureza e antes de dizer o que é natureza, a gente procura responder a pergunta: quem sou eu? Sou parte? Sou separado? Sou alienígena? Sou invasor? Sou explorador? Quem eu sou? Porque dependendo do modo como eu respondo esta pergunta, é o modo como eu vou tratar todos os que estão ao meu redor. E assim, por exemplo, se eu sou uma presença masculina, né, diante de uma presença feminina, o modo como eu me sinto masculino é o modo como eu vou tratar o feminino que está ao meu redor. Carl Gustav Jung, que era um psiquiatra, ele dizia: todo homem que já violentou o feminino em si, ele nunca vai respeitar o feminino ao seu redor. E é uma verdade muito grande. Agora, aquele que respeita o feminino em si, que é a força divina da vida que permeia o nosso modo de ser, ele olha para o feminino ao seu redor como quem se complementa. Daí você desenvolve o amor. Agora, se o feminino que está em ti, ele é um feminino ferido, machucado, sufocado, eu não suporto o feminino ao meu redor. Compreende? Então, quando a terra é amada em mim, eu amo a terra que está fora de mim. Quando a vida é amada em mim, eu amo a vida que está fora de mim. Então, eu acredito que no início, eu gostaria que é o modo como eu cuido da terra. É o modo como eu cuido dos meus animais. É o modo como eu sinto o mistério de cada colheita, o mistério de cada fruto. Porque a semente que cai na terra, que cresce e que se desenvolve, ela é um milagre. Ela é um milagre. O fruto que você colhe, que tem sabor, é um milagre. E não se trata de um milagre religioso, só de um milagre religioso, mas um milagre da própria biologia. Por exemplo, você não vê, eu dizia tempos atrás, né? Por que a árvore produz o que produz? Porque a árvore não se revolta contra a terra. Tu já imaginou o pé de laranjeira dizendo: vou colocar minhas raízes para cima? Você compreende? Você não vê o rio dizendo assim: eu vou correr pelos ares, porque pelo chão não dá mais. Por que na natureza existe um certo equilíbrio? Porque cada um cumpre
a sua função do jeito que tem que ser, se harmoniza. Agora o homem parece que ele tem esse dom, né, de querer fazer diferente. Então ele, não, às vezes, vive essa tensão entre estar junto e se separar. Então eu, num primeiro momento, eu te digo o seguinte: a cultura, a sociedade e o homem, a terra, nós somos esta síntese, esta mente. Ou a gente está junto e cuida, ou a gente se separa, daí vem tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia. Né? E é o grande desafio. Todas as outras ciências, elas vão dizer como a Terra funciona. Você pega a geografia, ela vai dizer, e daí, como que são os diferentes tipos de solo? Como foi feito as fronteiras? Você pega aí a própria física, a própria química, como é que os elementos funcionam? Você explica como. A filosofia, ela não vai explicar como. Ela vai perguntar por quê. Por que existe o mundo? Daí vai vir lá a física, a biologia, vai dizer, olha, houve um Big Bang. E a filosofia vai perguntar, mas por que houve o Big Bang? Compreende? Daí você vai dizer, mas a vida veio do oceano primordial. Tá bonito, não se duvida, mas por que veio do oceano primordial? Mas a vida evoluiu, o Darwin estava certo. A gente é natureza junto com a natureza. É macaco junto com os macacos. Descemos dos galhos, tranquilo. Mas a pergunta é, por quê? Se você tem uma visão religiosa, você vai dizer, Deus criou tudo e colocou a gente aqui para uma missão especial. E por que não? Por que não pode ser assim? Então, esse é o grande desafio diante do homem, da cultura e da natureza. A pergunta filosófica é essa: por que existe a vida? Por que nós estamos aqui nesse breve período de tempo? Por que essa satisfação de plantar e colher? Compreende? De onde vem o sabor do alimento? Compreende? De onde vem o sabor do leite, do queijo? De onde vem o sabor do fruto colhido? De onde vem aquela força de encher o caminhão de soja, levar por silo, não é verdade? E faturar e voltar para casa feliz? De onde vem a felicidade? E a gente vai ver que tudo isso vem de um sistema de vida que estava aqui antes de nós. Olha que bonito. A natureza é a mãe que existe antes do filho. Compreende? Antes de eu nascer, tinha minha mãe. Compreende? Depois que eu nasci, eu olho para minha mãe e eu respeito de onde eu vim. Compreende? O que é o homem em relação à natureza? A terra é útero. De onde é que eu vim? Eu vim de uma terra que estava aqui antes de mim. Certo? E eu nunca vou descobrir o porquê de eu estar aqui se eu não viver com esse útero uma relação de complementariedade. Certo? Então é bonito, talvez Freud explica isso, né? Toda ânsia de destruição esconde uma criança ferida, mas não é o objeto do nosso bate-papo. Prof, senão eu vou ficar falando aqui até o final da tarde. Mas é o modo como eu avalio. E entrando nisso, então, Rudinei, assim, nós na turma estudamos um artigo sobre a antropologia humana sobre a questão ambiental, né, na contemporaneidade. Mas o artigo fez um balanço, porque a gente sempre, né, estuda e ouve falar que os primeiros, né, Homo sapiens e depois os descendentes que vieram ali na sucessão conservavam e tinham uma relação harmônica com o meio natural, né? Eles eram extrativistas, eles viviam ali no entorno das cavernas e daí começaram os primeiros passos da agricultura, mas eles preservavam esse meio natural. E esse artigo, ele vem e traz dados e faz uma retrospectiva histórica de que isso não era bem assim.
que em muitas partes do mundo, mesmo os nômades, né, eles destruíram bastante o entorno deles, destruíram água, destruíram solo, né? Eles já tinham essa, talvez essa relação, então, distorcida com a natureza. E achei muito interessante isso, para desmistificar, porque talvez a gente até carregue uma culpa, né? Que vem ali, que a gente acusa muitas vezes até nossos avós, nossos pais, de tamanha destruição das matas, rios e da natureza, enfim. Mas isso é um processo que vem historicamente, né? Já acontecendo há muitos anos no planeta, né? E justamente nisso que você falou, nós podemos, então, talvez, mencionar o pensar, né, que esse descuido com o ambiente, que é a nossa mãe, é uma forma de demonstrar uma vontade, né, inconsciente da humanidade de se auto-extinguir, de não continuar o processo, né, de evolução humana, porque afinal de contas, se aqui nós vivemos, né? E dependemos do que essa terra for produzida, essa água ser limpa, desse ar ser limpo, porque, por outro lado, então, nós, né, digamos, a humanidade como um todo faz o caminho contrário, né? Olha que interessante, né, prof. Fernanda? Primeiro, eu digo assim, que bom que a gente não é mais só extrativista e coletor. Que bom que a gente saiu da caverna, compreende? Que bom que a gente produziu muita coisa. Agora, enquanto você falava, ficava pensando, se nós não tivéssemos modificado o nosso ambiente, não teríamos as cidades que nós temos hoje e não teríamos a tecnologia que nós temos hoje. Né? Agora, se você perguntar assim, porque os nômades, você acabou de citar, né? A galera, sim, foram destruindo, os nossos avós também. Agora você pergunta assim, o que eles tinham à disposição deles? Compreende? Qual era o tipo de conhecimento que eles tinham? Né? Qual era o tipo, a ânsia que eles tinham era qual? A gente precisa sobreviver. Né? Sabe o que me assusta hoje? Não é o fato da gente abrir, plantar, colher e até mesmo derrubar, porque a gente precisa fazer isso. O que me assusta é como a gente faz isso sem se preocupar se nós estamos esgotando os recursos ou não. É isso que é preocupante, prof, compreende? Né? Então, por exemplo, assim, a gente tem que plantar? Claro que tem. Temos que colher? Claro que nós temos. Temos que alimentar esse povo? Claro que sim. Mas o problema não é plantar. O problema não é expandir. O problema é a gente não fazer aquela pergunta que é tão necessária. Né? O modo como nós estamos fazendo isso, com as tecnologias que nós temos hoje, com os esclarecimentos que nós temos, a gente precisa ser tão predatório? Compreende? Será que o preço para evoluir é a gente esmagar as outras formas de vida? É isso que, longe de idealizar a nossa relação com a Terra, a gente precisa ser sincero. A gente precisa ser sincero. Quer dizer assim, quem viu os incêndios na Amazônia, quem vê a destruição que se tem, então, será que a gente consegue? Hoje eu digo assim, os nossos avós, os nômades, toda essa galera lá do início, não tinham os GPS que nós temos, né? Não tem a visão clara que nós temos do quanto nós dependemos deste meio, e é um desafio. E talvez a turma depois, se quiser fazer um feedback, um retorno, que eu acredito que a nossa galera tenha opiniões tem opiniões assim formadas, opiniões claras, de repente até diferente, mas para mim o fundamental é isso, prof. Né? Não se trata da gente idealizar, porque se nós não tivéssemos plantado como plantamos, derrubado o mato como derrubamos, não teríamos a cidade. Por exemplo, você pega 3 Passos aqui, né? Uma foto de 80 anos atrás, era só mato. E é ingenuidade a gente dizer assim, tinha que ter. Não, pelo contrário. É o preço da cultura, é o preço da sociedade. Agora, a pergunta é, prof, hoje,
por exemplo, assim, de dias atrás estava vendo uma reportagem, né? Nós somos um dos poucos países, talvez, e vocês podem me ajudar, que nós usamos água tratada, pagamos um preço caro para tratar a água, para levar a nossa descarga embora, né? E essa descarga, que na maioria das vezes volta para dentro do rio. E a pergunta, prof, qual é o animal, né, que defeca no próprio rio de onde ele bebe água? E a gente vai ver que não existe. Então, o que nós estamos fazendo com a natureza? Essa que é a pergunta. Mas trata? Sim, nós tratamos. Né? Olha as nossas margens de rios. Daí entra assim, então produzir tranquilo, vamos produzir. Tá, mas como é que a gente cuida daqueles recursos que a gente sabe que são fundamentais? Nesse sentido. Então, aqui está, prof. Então, em resumo, né, para a gente dizer o seguinte, não vamos cair na ingenuidade de achar que a gente não manter essa relação idealizada com a natureza. Ela é muito prática, ela é muito concreta, e a gente vê historicamente esta relação de não adianta, para a gente expandir, a gente vai abrindo. O pessoal que vem aqui para as nossas regiões, então você pega essa região aqui e vai para Palmeiras, né? Aqui de Coronel Bicaco, o que o pessoal disse tempo atrás? Era uma vegetação rasteira, né? O timbó, capim, terra de formiga e de grama. E o que foi? O pessoal hoje virou tudo lavoura. E a ingenuidade a gente dizer assim, vamos voltar a ter capim e grama e formiga. Não precisa. Agora, o que acontece? A gente faz a pergunta, como é que nós cuidamos hoje dessa terra para ela ser produtiva daqui a 100, 200 anos? Como não desertificar o que nós temos? Como zelar pelos recursos que a gente sabe que se esgota? Por aí, Que legal, meu Deus. Eu quero também cumprimentar todos que estão aí assistindo esse vídeo. Realmente, assim, é um prazer, Rudinei, lhe ouvir. Você é uma pessoa, assim, que consegue realmente, assim, fazer essa leitura deste momento, dessa temática, né? Sociedade, cultura, natureza, de uma maneira tão bonita, assim, metafórica, mas que nos permite realmente refletir, porque é esse o papel da filosofia, né? É o pensar, o porquê das coisas. E eu não tinha ainda lido também essa denominação, vamos dizer assim, a raiz da palavra humanos, que vem de humus e de mente, que é a mente da terra. Eu amei. Amei essa definição, e aí a gente realmente começa a pensar, nós somos a mente da terra. E aí, invertendo aquela metáfora que você colocou, né, que nós somos um mini universo. Da mesma forma, a gente pode dizer que a terra pode ser considerada um ser humano, né? O inverso também é válido, porque a Terra, como nós temos sentimentos, a Terra também sente. Podemos imaginar que a Terra sente, que todas essas destruições, muitas vezes que estão acontecendo, essas inundações, é a Terra chorando, é a Terra, né, reclamando dessa falta de cuidado, dessa falta de amor. E aí a gente, por mais que a gente pense assim, em várias formas de questionar o homem, porque da forma como tem tratado o meio ambiente, a gente percebe justamente isso, que esse olhar a si mesmo, como eu me percebo diante da Terra. Eu sou explorador, eu achei fantástico esse questionamento, porque se eu me considero dono, eu vou explorar, achar que ela tem que apenas me satisfazer. Agora, se eu me considero realmente filho, parte dela, eu vou preservar. Se eu me considero um com ela. Eu participei uma vez de uma palestra de um índio que ele estuda muito a cultura desde a antiguidade. Foi no Congresso da Felicidade, em Curitiba. Ele é um cara fantástico. E ele fala que os indígenas
sempre tiveram todo esse respeito pela natureza, que é algo que foi se perdendo. O homem chegou nos lugares, vamos dizer assim, chegou aqui no Brasil, o descobrimento, como se eles não tivessem, vamos agora passar a nossa cultura para eles, como se eles não tivessem cultura nenhuma, né? Então, o que é cultura? Né? Toda forma de organização que existe é uma forma cultural de se organizar, então não tem uma cultura melhor que a outra, são culturas diferentes, né? Assim como não tem saberes um melhor que o outro, são saberes diferentes. Complemento. E aí eu achei fantástico essa reflexão do pensar como eu me vejo em relação ao meio ambiente, isso muda tudo. E até, vamos dizer, historicamente, independente se for numa perspectiva mais espiritualista também de olhar a vida, durante muito tempo, tinha-se, então, quando o indígena, vamos dizer assim, ocupava grande parte da terra, vamos imaginar, vamos pensar mais no nosso país aqui de uma forma mais específica. Tinha uma cultura, tinha uma relação com o meio ambiente de uma forma, e isso foi se perdendo, né, foi se perdendo, e até que ponto tudo isso tem, esse é o meu questionamento agora, até que ponto tudo isso tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, com o Covid, que é justamente uma interferência do homem no meio ambiente e o que nós convivemos com milhares de vírus, o que nós mais temos, né, Fernanda, aí da microbiologia, o que mais existe são vírus, micro-organismos, Claro. e nós teríamos que conviver harmoniosamente com eles, e por que eles estão agora nos causando, né, todo esse temor, por que agora um minúsculo vírus está, vamos dizer, dizimando uma grande parte da humanidade. Então, como você percebe essa relação com o que nós estamos vivendo hoje, com a relação do homem com a natureza? Tu falava antes, prof, de felicidade, né? E o Aristóteles, ele respondia uma pergunta, dizia, por que é que nós estamos aqui? E o Aristóteles dizia assim, nós estamos aqui para sermos felizes. Para sermos felizes. A igreja, a religião, a cultura judaico-cristã, que é a nossa cultura, dizia que nós estamos aqui para comer o pão com o suor do próprio rosto. Nós somos expulsos do paraíso. Existe uma condenação para você, ou uma salvação. O mundo verdadeiro, ele está fora. Aí a gente respeita o modo como, falando de cultura, modos de ver a natureza. O Aristóteles, antes de conhecer o cristianismo, ele dizia, olha, você é feliz na relação com as pessoas dentro da cidade, da polis grega. A política é o cuidado da cidade. E nesse cuidado você produz felicidade. E os gregos diziam, o sol soleia, né? Tem o Clóvis Barros que faz essa comparação, a chuva molha, o frio é frio, o calor é calor, a água é água. Na natureza, por que a natureza se mantém equilibrada? Ou se mantém feliz? Por quê? Porque na natureza, cada elemento cumpre a sua função. Cada elemento cumpre a sua função. Agora, o que acontece? Quem é o homem dentro da natureza que não consegue ser feliz? Ele é um intruso ou não? Daí entra a hipótese Gaia. A Terra é um organismo vivo e ela tende a eliminar tudo aquilo que lhe faz mal. Por exemplo, o que é o nosso organismo lutando contra uma gripe, contra um câncer, contra qualquer outra situação? Quer dizer, você injeta o que é necessário para expulsar o invasor. Há teorias, né, há as conspirações ou tentativas de análise da pandemia que diz o seguinte, o que aconteceu? Como a gente não soube ser feliz, mas a gente se tornou infeliz e tornou a Terra infeliz, a Monja Coen diz o seguinte, olha, a vida humana é frágil, a natureza dá de ombros, ela chacoalha toda a superfície e a gente vai. Compreende? O que é a felicidade? A felicidade pressupõe equilíbrio. Equilíbrio entre as partes. O que é justiça? É a justa medida.
O que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. O que são das outras formas de vida são de outras formas de vida. O que é da forma de vida do homem é da vida. Nem tudo para César e nem tudo para Deus. Compreende o equilíbrio que a gente precisa até? Então, por exemplo, assim, se a gente não tem muito claro o que é a pandemia, de onde ela veio, até onde ela vai, mas a gente se pergunta o que é que a pandemia nos ensina. Será que a Terra está buscando silêncio? Será que a Terra nos isolou porque ela está cansada? Compreende? Aonde saíram os humanos das praias, dos rios de Veneza, né? A natureza foi chegando, os golfinhos foram chegando. Compreende? Onde é que estavam? Na perspectiva de espiritualidade, a gente percebe isso. Que sinal é esse que está acontecendo? Agora, o que acontece, prof. Luciano? A nossa cultura ela é uma cultura muito materialista. E a gente é guiado pelo que vê, pelo que ouve, pelo que consegue medir, pelo que consegue tocar. Certo? Mas só que a vida, nós não somos só aquilo que nós podemos medir ou tocar. Se a gente fosse dizer assim, qual é o tamanho de uma amizade? 5 metros, 10 metros? Qual é o peso do amor? Compreende? E a gente vai perceber que as nossas partes constitutivas, os nossos sentimentos, são a primeira evidência que a vida é o que você mede, sim, o que você toca, mas a vida é uma boa dose daquilo que foge a toda tentativa de controle. Agora, por que a gente adoece? Por que a gente perde o encantamento da vida e se torna infeliz? É porque a nossa cultura, e aqui vem o etnocentrismo, estava estudando isso em sociologia, eurocentrismo, né? A corrente etnocêntrica. O que é a cultura verdadeira? A Europa é a cultura verdadeira. Vem para o Brasil, né? Como dizia o historiador, e os jesuítas trazem nos porões do navio os seus demônios também, mais demônios do que Jesus Cristo, e você vai, digamos assim, implantar, você vai catequizar, você vai ensinar. Por quê? Porque aquele povo que não é europeu, não é cristão, não tem cultura. Compreende? E, às vezes, nós, na nossa tradição de relação com o meio ambiente, traz muito o Francis Bacon dizia, né, que a natureza, filósofo, era para ser arranhada, tinha que tirar os segredos da natureza. E o quanto nós temos desta cultura, né, da nossa relação de produção, que é uma relação que não harmoniza. Que não harmoniza. Por isso que é fundamental, prof, eu volto lá para o início de novo, qualquer reflexão que a gente for fazer, eu tenho como ponto de partida isso. Né? Vocês produzam, plantem, colhem, vamos levar o progresso, mas não esqueçam de responder a pergunta: quem é você? Diante disso tudo, por quê? Porque isso muda o modo como nós sentimos e como nós produzimos. Se nós não responder essa pergunta, a nossa ciência corre o risco de ser uma ciência que envenena, que esgota e que explora. A ciência, ela é bonita, porque ela é um caminho, é uma metodologia, é a observação do fenômeno, é a percepção do padrão, é o resultado testado, né, que favorece o crescimento. Só que se o cientista for um desconhecido para ele mesmo, se o cientista não responde a pergunta por que eu estou aqui, de onde vim e para onde eu vou, não estou dizendo que é uma regra, mas corre o risco de eu produzir um conhecimento que não sintoniza com a vida. E se não sintoniza com a vida, ele vai destruir o que está ao meu redor sem que eu me dê conta. Sem que eu me dê conta. Daí sim se torna quase que um mecanismo inconsciente de destruição. Você falava que a humanidade procura isso. Teve um psicanalista que ele fez uma análise das séries e dos filmes produzidos ultimamente. E boa parte deles são de catástrofes. Fim do mundo, apocalipse. E ele diz assim, o que nós... Por exemplo, tinha um meme um dia, né, que falava que um meteoro ia atingir a Terra, e alguém dizia, se não for dessa vez, eu desisto. Compreende? Por quê? Parece que a gente diz assim, parece que nós estamos cansados
O comportamento de muitos diante da pandemia é autodestrutivo. Longe de ser corajoso, é autodestrutivo. E daí? O que nós queremos enquanto pessoas? O que nós queremos enquanto vida? Se você pega um carro e sai a 200 por hora, a gente diz, ih, vai se matar. Porque o modo como ele dirige, ele está procurando a tragédia. Compreende? Se o cara, agora que ficou frio, né? Então vai sair de calção, de camisa, vai pegar a gripe logo. Por quê? Porque uma coisa evidencia a outra. Agora, a reação de muitos diante da pandemia é questionável. Ele quer viver mesmo ou ele quer morrer? Se ele quisesse viver, será que ele agiria do jeito que age? Compreende? Mas eu gosto de todo mundo, eu amo todo mundo. Mas na hora de me cuidar, eu não me cuido. Será que eu amo todo mundo mesmo? Compreende? Esses esquecimentos de interpretar o nosso próprio comportamento vai se evidenciando em várias maneiras como eu trato a natureza. Nesse sentido, prof. Então, cultura, humanidade, sociedade, ele pressupõe primeiramente um esclarecimento. Né? Por exemplo, se você vai trabalhar, então, digamos assim, você vai colocar um defensivo. Né? Primeiro, você estuda qual é a medida, compreende? Qual é a medida, quanto de água, quanto disso, quanto aquilo, qual é o efeito, a temperatura, o dia certo. Por que você estuda isso? Porque você espera tirar o máximo de proveito daquela atuação. Então, se é para diluir em água, tu não vai atirar o pó. Isso pressupõe conhecimento. O conhecimento, ele gera equilíbrio. Ele gera equilíbrio. Agora, imagina se eu sou a ferramenta que trabalha com a natureza, se eu não sei a minha força, se eu não sei a carga dos meus afetos, o que eu faço? É um conhecimento que não gera harmonia. Então, se eu for desconhecido para mim mesmo, em qualquer relação, seja pessoal, profissional, com a própria natureza, eu corro o risco de não gerar equilíbrio. Daí nós temos uma cultura que enche os oceanos de lixo, que enche os rios de lixo. Nós temos uma cultura onde a gente tem uma alimentação não saudável. Por quê? Porque a gente não percebe quem nós somos e o que nós merecemos. Porque se a gente tivesse consciência mesmo de quem a gente se cuidaria um pouquinho mais. Por isso que a Organização Mundial da Saúde, eu já encerro, que diz assim, 5% da população seriam consciente, 95% são reagentes, não da química, né? Mas o quê? Eles não pensam, eles reagem a partir daquilo que é proposto. Excelente reflexão, Rudinei. E só para complementar essa questão, o químico Lavoisier já falava para nós, né, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando a gente observa a natureza, cada elemento químico, ele tem um ciclo biogeoquímico que a gente fala. Então, automaticamente, se o planeta e as nossas ações antrópicas estivessem em equilíbrio com o meio ambiente, não existiria essa devastação, não existiria tanto lançamento de CO2, da queima de combustíveis fósseis, nós não teríamos aquecimento global, várias coisas. E uma observação que eu particularmente fiz, olhando as notícias, é que tivemos assim demonstrações claras de que quando veio a pandemia e diminuiu-se a produção industrial, o movimento das pessoas, né, em carros, tudo diminuiu naqueles 3, 4 primeiros meses ali de 2020, o planeta simplesmente deu uma respirada. Ele conseguiu respirar e muitas coisas, né, rapidamente se renovaram, se restabeleceram, né, no meio natural, para ver a capacidade que essa mãe terra tem de se reestabelecer, se regenerar. Então, o nosso desafio, enquanto ser humanos e humanidade, é
ter essa consciência de que eu e o ambiente somos uma coisa só. Eu não sou apartado disso, né? Exato. E levar essas tecnologias, modos produtivos, nós temos muitas alternativas, né, que são boas e que poluem menos e que vão dar, né, essa chance do planeta se reconstituir. Então, pessoalmente, eu como química e avaliando os noticiários e tudo que ocorreu ali, eu acho que, apesar de toda a tristeza, de todas essas mortes, de ser uma coisa muito pesada que nós estamos vivendo, para o planeta isso foi, assim, necessário, sabe? E para percepção, né, prof? Se você que é da área da química, tudo é misturado, né? Aqui, o que é tudo que existe, por exemplo, a própria água, né? O que é água potável? Água H2O, hidrogênio e oxigênio, tá junto. É a única que eu sei, não me peça mais nada, tá? Compreende? Mas é o que eu via, por exemplo, assim, estudando, vendo um pouquinho da química, o que a gente percebe? Tudo é uma mistura, não é verdade? É uma junção de elementos que cumprem uma função, e ali tem a transformação. E o mais bonito que eu acho disso tudo, né? Que é tudo harmonizado. Então, a energia que vem do Sol, que provoca aquilo que precisa, as reações e tal. Por exemplo, se você tira o Sol, desaparecemos. Assim, grosseiramente falando, né? Como está tudo interligado. Quais as moléculas que eu tenho em mim, o quanto de terra, o quanto de água. Está tudo aqui. Então, eu sou essa parte. E eu preciso me inteirar, eu não sou algo exilado, eu sou parte constituinte, certo? Então, cuidar da terra é cuidar da gente mesmo. E eu gostei quando tu diz isso, né? Às vezes as pessoas confundem. Então vamos parar de produzir? Não, não se trata disso, né? Se trata da gente perceber, desenvolver, usar a tecnologia que nós temos a nosso favor. Você tem novas tecnologias, um conhecimento maior sobre como proteger e cuidar da terra, e a gente fazer isso sem destruir a única casa que nós temos, né? A única casa que nós temos. Por exemplo, o pessoal está querendo colonizar Marte agora, tem o Elon Musk, né, um africano, um empresário, milionário. O que ele vai fazer em Marte? Reproduzir as mesmas situações que nós temos aqui. E por que isso? Isso mostra o quanto é importante o que nós temos naturalmente. O que a gente busca em outro planeta? Buscamos água, formas de vida. Então, para a gente perceber que aquilo que é fundamental, a gente não pode agredir. E essa geração nova que vem, o pessoal que está estudando, que bom desenvolver essa visão. Eu gostaria, assim, de aproveitar esse link que a professora Fernanda e o professor Rudinei acabaram de falar, realmente dessa visão que nós temos que ter de se sentir um com o planeta, com o meio ambiente. E justamente tenho certeza que nosso papo aqui, vamos dizer assim, vai ajudar aos nossos alunos aí que estão se formando gestores ambientais. Então, gente, toda vez que eu trabalho com alunos da gestão ambiental, eu tenho uma paixão muito grande por trabalhar com eles, porque eles serão os médicos do futuro. Se nós não tivermos planeta para nós morarmos, se a nossa casa não estiver bem cuidada, como nós vamos continuar vivendo? Então, gestores ambientais, é importante que, vamos dizer assim, todo o conhecimento científico que se tiver sobre a área de gestão ambiental, se este conhecimento não estiver interligado com valores, com sentimento, vocês não conseguirão realmente agir e atuar. Agora me fugiu, Chardin, que é um autor, ele diz assim, o dia que o homem descobrir a energia do amor, ele descobrirá pela segunda vez o fogo. O que foi a descoberta do fogo, que será a energia do amor. O que é esse amor? É justamente esse valorizar a tudo, a todos, o amor incondicional, valorizar tudo que tem vida.
Então, eu acho que a gente pode extrair muito dessa sua fala, essa importância que tem o amor, o sentimento, porque são os aspectos afetivos, diz Oliveira e Chadwick, que são os aspectos afetivos que desencadeiam os cognitivos. Se eu não amar realmente o meio ambiente, se eu não me sentir realmente parte dele, eu não vou desenvolver esse senso, esse sentimento, essa necessidade de preservar, de cuidar, de usar com sabedoria. Né? Então, eu acho que essa sua fala, professor Rudinei, foi maravilhosa, realmente um presente para nós, para os nossos alunos, né, Fernanda? Só complementando, prof, o que o Buda disse, né? Toda forma de vida treme diante da dor e diante da morte e se assusta e recua. Porque o amor, que é a energia vital de tudo, ela quer se expandir, quer aparecer, quer florescer. O Heidegger perguntava qual é o porquê de uma rosa. De uma rosa sem porquê. E quando a gente descobre um encantamento pela vida, a gente quer levar esse encantamento adiante. Essa percepção de que nós não estamos aqui para destruir, nós estamos aqui para construir. Nós estamos aqui para construir. Eu gosto muito da visão bíblica que fala do fim do mundo. E a maioria interpreta errado. O fim do mundo, o mundo vai pegar fogo, né? E a escatologia cristã diz, não, o mundo termina quando ele fica perfeito. Compreende? Quando é que tu termina uma casa? Quando tu coloca fogo nela ou quando coloca a última telha e pinta e fecha a janela, pega a chave e vai morar dentro? Terminei minha casa. Oh, que legal. Foi morar dentro? Sim, eu posso. Compreende? Olha que bonito. O planeta é a nossa casa em construção. Então, quando o nosso modo de plantar, de gerir, de cuidar de toda forma de vida, né, quando nós tivermos em mente esta finalidade de ir morar dentro, a gente muda o modo como sente a natureza. Então, os tempos que a gente vive exigem novos homens e novas mulheres. Não que a gente vai deixar de ter esse formato, mas a gente vai começar a se sentir diferente. Que a pandemia seja um grande útero, né, para gestar, que a pandemia, né, a linguagem bíblica, seja as dores de parto, né, que geram a vida nova. Que a gente não perca essa esperança. Os grandes desafios da humanidade, os desafios climáticos, são sempre lembretes que nós não somos o Senhor, nós somos parte. Nós não somos os donos, nós somos alguém que passa. E que nessa passagem a gente saiba amar, porque a vida é algo que se expande. A semente que nasce e cresce, se Jesus Cristo diz, se ela não morrer, ela não gera planta. Compreende? O botão, se ele não tiver a presteza de se abrir, não libera o perfume. Então, se nós não morrer para os nossos egoísmos diante da natureza, a gente nunca vai entender o que é a natureza de fato. Se a gente não morrer para as nossas destruições e ânsias de posse, nós nunca vamos entender a vida de fato. Então, a vida é tão frágil, tão pequena, tão curta, né? Tão vulnerável, que a gente saiba plantar, colher, produzir, gerir, né? Construir. Chegando no final da vida, eu sempre digo ao prof. Luciano e prof. Fernando, eu quando tiver meus 99 anos, 100 anos, tiver sentadinho na minha cadeira de balanço, né? De repente com menos cabelo, cheio de ruguinha, ali, eu quero olhar para trás e dizer o seguinte, a minha parte eu fiz. Diante da vida, eu não sou culpado. Coisa mais triste que eu já assisti foi um julgamento que dizia assim, registra-se o nome e escreva-se do lado culpado. Meu Deus, que triste, né? Registra-se o nome e escreva do lado culpado. E daí me veio, eu disse, olha, quando registrar o meu nome, que um dia alguém vai registrar na lápide, né? Vamos terminar de forma mais melancólica, né? Que se escrevam lá, feliz. Que se escrevam lá, amado. Que se escrevam lá, humano. Mente da terra. Por que não? Há tantas coisas que podem dizer da gente. Por que não dizer feliz? Por que não dizer amado? Por que não dizer querido?
Por que não de dizer saudades? Compreende? Existe uma antropologia muito bonita no existir como parte do ambiente inteiro ou do meio ambiente. Para quem tem um cachorrinho em casa, a gente tinha alguém que dizia, experimenta dar um abraço no teu cachorro, né? O que acontece? Tu tem a sensação de que teu corpo te expande. Compreende? Aquilo que a gente ama provoca o nosso corpo uma sensação de expansão. Está apaixonado, se encontra com alguém, parece que você flutua, né? Por quê? Porque o amor é pulsão de vida. E a terra nos ama, prof. E a gente não escuta isso. As árvores nos amam e a gente não escuta isso. A chuva nos ama e a gente não escuta isso. Daí sobra tempo para a gente baixar o facão e o machado em tudo, né? Que pena. Mas é importante. Cada vez que você que me escuta agora, que está assistindo essa aula, né? Talvez nunca ninguém tinha dito isso, mas a gente é sempre o tempo, né? O solo que você planta te ama. É por isso que te entrega o melhor resultado. Né? A árvore que você colhe o fruto, ela te ama, por isso que ela te entrega o melhor resultado. A água que você bebe te ama. Por isso que originalmente tudo é puro, né? Originalmente tudo é puro. Agora, o modo como nós amamos elas, a gente poluiu, né? Ou não amamos. Então, para encerrar, antes de a gente encerrar, eu gostaria de dizer isso. Agradecer a oportunidade, dizer que a natureza nos ama primeiro, porque ela existia antes de nós. Então, ame de volta. Plante, produza, construa, evolua, progressam, economia, tudo isso a gente precisa, compreende? Mas não esquece que antes existe um amor que te trouxe até aqui. Que lindo! Muito Olha, bom. que bênção nós podermos te ouvir realmente. E assim como eu havia questionado, né? A Terra é a metáfora do ser humano e o ser humano é a metáfora da Terra. Ela tem vida, ela sente, ela nos ama. E eu realmente fico emocionada. Eu senti que a Fernanda também está emocionada. A gente fica emocionada porque a nossa vida só tem sentido se nós dermos um sentido para ela. Um sentido para acordar de manhã e pensar: o que eu vou fazer hoje para tornar este mundo melhor? O que eu vou fazer hoje para tornar a vida do maior número de pessoas melhor? É isso que tem que nos mover. Porque se nós tivermos essa ânsia por fazer o bem, por tornar uma vida melhor, e especialmente uma palavrinha mágica, se a vida estava aqui antes de nós e nos deu tudo, nós temos que ter gratidão, agradecer, sentir gratidão a tudo que está aí, porque quando você é grato, o que é agradecer? É fazer a graça descer. Quando você é grato a alguém, você trata bem aquela pessoa. Se nós somos gratos à natureza, nós vamos tratar bem essa natureza. E assim, este é o ciclo da vida, né? Amar, agradecer e dar o seu melhor cada dia. Muitas pessoas estão passando por depressão agora neste período. A nossa sociedade está doente, mas justamente está doente porque se afastou da natureza, porque se afastou da sua origem e não está interessado em buscar saber, se encontrar. Esse é o maior desafio que nós temos hoje, sim. Este parto vai ser o parto do novo homem, o homem que está buscando o seu autoconhecimento e está percebendo que ele e a natureza são um só. Né? Então, foi maravilhosa essa tarde. Muito obrigada, professora Fernanda, também, que fez o convite, e para o professor Rudinei. E tenho certeza que nós, aí com a turma, nós vamos continuar discutindo e refletindo bastante sobre isso. E qualquer pergunta, prof, qualquer contestação, eu sempre digo o que é a dialética, né? O debate de ideias. Aí eu faço questão, se qualquer dúvida, passe para a prof, a gente grava um vídeo, eu queria estar presencialmente, né? Mas tem trabalho na terça e na quarta à noite. Eu estou à disposição, né? Para a gente aprofundar, para a gente trocar ideias. E foi maravilhoso, foi bom. Que legal. Foi muito bom. Que bom, então. Acho que alcançamos o nosso objetivo. Nós agradecemos muito, Rudinei, a tua disponibilidade
e todo o teu conhecimento, né, nesse nosso bate-papo aí, que foi muito amplo e bastante, tenho certeza que os alunos vão adorar, né? E outras oportunidades nós encontramos para novas discussões, novas, né, trocar ideias, aí nós estamos também, a UERGS como um todo, disponíveis aí, tá? E também, pode deixar aí o recadinho, quem gosta de ouvir suas reflexões, como que pode acessar seu trabalho, suas discussões, pode aproveitar esse momento também e trazer essas informações. Eu tenho o meu Instagram, que é @rudfilos, né? Filos de filosofia, Rude de Rudinei. Tem minhas fotos, alguns dos vídeos. Tem um programa de rádio no domingo à noite, Filosofia da Vida, das 19 às 20 horas, eu e o Rafael. E a gente está lá abordando assuntos, trocando ideia. Quarta-feira, também ali uma participação, uns minutinhos na rádio. Filosofia da Vida, 9h55 às 10 horas, reflexão semanal. E quem gosta de uma conversa mais individual também, eu estou agora fazendo formação em analista do Enneagrama, que é a formação sobre comportamento humano, as emoções, 9 emoções básicas que permeiam o nosso mapa da consciência. Então, eu faço atendimentos individuais também, assim, de sentar e conversar, tenho tido experiências maravilhosas nesse sentido. Sou palestrante, e aí pela internet, meu Facebook, vocês podem acompanhar o meu trabalho. E um dia, se quiserem conhecer um mapeamento da consciência, das emoções, que fala um pouco mais da nossa intimidade, da nossa interioridade, o professor está à disposição de vocês aí para um bate-papo legal. Olha só, que maravilha. Obrigado, valeu mesmo. Muito obrigado, um abraço. Tchau. E até a próxima oportunidade. Até mais. Até. Até.